Olá, seja muito bem-vindo ao Movimente, o podcast da ACPG Jovem. Nós estamos retomando os nossos podcasts e hoje temos já um episódio especial para o Feirão do Imposto. É por isso que eu estou aqui com o Clarison Cava, nosso coordenador do Feirão do Imposto. Boa tarde, Clarison. Olá, Jefferson. Olá, Claudinho, Cláudio Grokowski. É uma amizade aí de longa data, com o secretário, nosso convidado de hoje. É um prazer estar aqui junto com o pessoal no YouTube. Maravilha. Secretário Cláudio, muito obrigado e boa tarde. É uma satisfação recebê-lo aqui e poder debater um pouco aí sobre esses assuntos tão relevantes quanto a reforma tributária e os impostos. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, Clarison. Prazer estar aqui hoje com vocês e com quem nos acompanha aí no YouTube. A gente teve uma experiência já o ano passado com o projeto aí da CPG Jovem e estamos à disposição novamente para esse ano, já convite do Clarison, fazer parte desse projeto novamente nessa semana tão importante aí que a gente vai atuar. Maravilha, muito obrigado. Então, Clarison, Feirão do Imposto. Vamos lá, então. Vamos falar sobre o Feirão do Imposto, que acontece todos os anos de 1º a 31 de maio. Então, você que está acompanhando, acontece de uma esfera nacional, estadual e aqui em Ponta Grossa, especialmente pela CPG Jovem. Visa principalmente falar sobre a carga tributária em nosso país. Neste ano, o tema é menos siglas, mais impostos. No final, a conta é sua? Essa é uma pergunta que a gente faz também para você que está nos acompanhando. Uma programação vasta que conglomera também atividades aí em escolas, universidades, jogos do operário ferroviário, junto com a prefeitura, Vila Velha, postos de gasolina com a rede de comércio, tanto varejista como também de restaurantes e bares. Então, ações que principalmente visam falar sobre a carga tributária, mas também fomentam a economia de Ponta Grossa. Mas vamos ao assunto principal aqui, na data de hoje, com o nosso secretário da Fazenda, Cláudio Grokowski, que no ano passado nós tivemos já esse início desta ação de parceria com a Prefeitura de Ponta Grossa, uma ação no Terminal Central, na última semana do mês de maio, onde os servidores da Secretaria da Fazenda foram até um dos pontos principais que atendem principalmente pessoas com vulnerabilidade social mais baixa. E foram atendidas mais de 300 pessoas, 80 processos de isenção de IPTU foram abertos naquele momento, além de outras consultas de dívida ativa, de pessoas que acabaram imprimindo o carnê daquele ano, 2024. Aquele saldo, secretário, como que foi o saldo para a prefeitura? Já tinham feito alguma ação? Como que foi para os servidores também da Secretaria da Fazenda, que estão acostumados com o prédio público, às vezes não tem esse contato com o povo, como que foi para todos? Claro, isso é uma experiência muito proveitosa, tanto para a nossa prefeitura, como os servidores que estiveram lá à frente dessa ação, tanto que, como falei na apresentação, a gente repetirá com vocês aí essa ação esse ano novamente, E ele se demonstrou tão importante, essa experiência que a gente teve, que no plano de governo da prefeita Elizabeth tem um capítulo sobre isso, que é a questão de 4 pontos que a gente vai colocar na cidade, que é a gente está chamando do Resolva. Então são pontos que as pessoas vão poder fazer os atendimentos, E no Terminal Central, por que o Terminal Central, Essa foi uma questão que a gente levantou lá com a CPG Jovem ano passado e esse ano novamente, É onde diariamente são um estudo aí do nosso pessoal que trabalha com a bilhetagem do transporte coletivo, são mais de 60, 70 mil pessoas que circulam diariamente por aquele terminal. E foi muito proveitoso que as pessoas puderam, além de fazer seus processos de isenção, tirar dúvidas se tinham dívidas com o município. Então, por isso que essa experiência valeu tanto para nós e consequência dessa experiência foi que no plano de governo da prefeita foi atendido. E ainda a consequência, Clarison, dessa experiência, a secretária de administração, que está à frente da secretaria de administração hoje, a secretária Isabelle, ela tem promovido, já promoveu antes do vencimento do IPTU, e está promovendo, inclusive nessa semana, algumas ações descentralizadas nos CRAS, nos centros de referência, onde também a gente descentralizou esse atendimento ao serviço. Você foi muito preciso, O atendimento às vezes por WhatsApp na prefeitura ou por telefone é muito frio, Esse contato com a população, tem gente que sai agradecendo de a gente mostrar para ela que ela tinha uma dívida e ela pagou ao município, Então é bem importante esse atendimento mais personalizado, esse atendimento presencial. Os servidores também
gostaram dessa oportunidade de conversar com a população? Sim, então logo que terminou a atividade, né, a gente começou a fazer algumas operações bairro, que a gente chama no município, e a mesma estrutura que a gente tinha no terminal, a gente levou aos sábados pelas manhãs, nos bairros que foram selecionados para a operação bairro, a mesma estrutura. E lá, claro que a gente não atendeu tanto a gente assim como no terminal, mas teve atendimento muito próximo daquilo que a gente fez com as pessoas, que era imprimir um boleto de IPTU, que era mostrar para a pessoa que ela tinha uma dívida ou não, era fazer um requerimento de isenção. Então essa proximidade com a população é muito importante. Isso mudou também a estrutura de governo da prefeita Elizabeth Schmidt em atender a comunidade, de estar mais próximo da população? A proximidade com a população, nós entendemos, claro, isso, e isso foi o que foi para o plano de governo dela, bem essa questão de nós irmos até a população, né? A população estar mais próximo do poder público, né? Talvez a estrutura de governo que a gente tenha hoje, atendendo centralizado no Paço Municipal, é uma estrutura que funcionava quando o município tinha menos habitantes, né? Hoje, na minha cabeça, Ponta Grossa já passou de 400 mil habitantes, então a gente precisa, alguns serviços, ser levado até a população. Hoje, qual é a maior fonte arrecadadora do município de Ponta Grossa, né? O senhor já, inclusive, mencionou em algumas entrevistas que é preciso para a cidade desenvolver ainda mais, né, no porte de outras cidades aí, tanto do Paraná como do Brasil, né, ter aí investimentos, arrecadar mais impostos. O que seria hoje a maior arrecadadora? Hoje, Ponta Grossa esse ano está trabalhando com um orçamento de 1,89 bi. É quase 2 bi, né? Mas e ainda quando a gente faz a comparação de Ponta Grossa, por exemplo, como Maringá, Londrina, até Cascavel, que são cidades de um porte aproximado, né? Ponta Grossa ainda está com o seu orçamento baixo, né? Então Ponta Grossa, na minha concepção, já deveria estar com um orçamento acima de 2,3, 2,5 bi, porque a gente diariamente sabe da necessidade que a população nos traz de serviços, né? Então quanto mais recursos a gente tenha nos cofres do município, mais recursos a gente pode devolver para a população na forma de serviços, né? E a prefeitura, diferente de uma empresa privada, a prefeitura não visa lucro, né? Uma empresa privada, claro, ela visa o seu lucro normal ali. A prefeitura não tem que dar lucro. A prefeitura, tudo aquilo que ela recebe da população, que é uma devolução que a população faz para nós de impostos, taxas e tributos, ela tem que devolver à população na forma de serviços, né? Seja na educação, seja na saúde, ou seja ação social, esporte, enfim, né? Em tudo aquilo que está dentro do rol de atividades da administração pública. Hoje o nosso maior imposto é um imposto de transferência constitucional, que é o ICMS, né? E isso é claro, e aí vocês, enquanto a CPG jovem, enquanto a CPG, vocês podem ver o grande potencial industrial que o município tem, né? 65% do PIB do município está hoje na indústria, né? Então por isso que o ICMS em Ponta Grossa ele é muito forte. Ponta Grossa se consolidou já por 3 anos como 4ª maior cidade do Paraná em ICMS, a primeira do interior. Ela fica só atrás de Curitiba, Araucária e São José dos Pinhais, então por isso que o ICMS é um dos maiores impostos do município. Em segundo lugar, o ISS, que é o imposto sobre circulação imposto sobre serviços, né? Então ele é um imposto muito forte aqui no nosso município. Nós fazemos um trabalho muito grande aí na questão da redução da inadimplência, na questão da redução de omissão de receita. Então, assim, elencando as duas maiores fontes de receita, o ICMS em primeiro lugar e o ISS em segundo lugar. E é legal da gente falar isso porque o ISS é um recurso municipal. Ele é um imposto municipal, né, onde o município tem gestão. Sobre o ICMS, o município não tem tanta gestão, e mais para frente a gente vai falar da reforma tributária. Porém, quando o município faz a captura de uma empresa, até a prefeita fala, quando a gente traz uma grande empresa, quando a gente consegue um grande investimento, isso acaba melhorando a nossa participação no ICMS. Então o ICMS é bem importante, né? Então quando a gente fala numa maltaria, numa Nissin, numa XBRI que está chegando em Ponta Grossa, isso tudo vai fazer com que o município tenha mais aí essa participação no ICMS do estado, até a reforma tributária. Legal. E já que tocamos nesse assunto da reforma tributária, como um todo, a gente sabe que a reforma vem em todos os níveis, né? Mas a vida econômica acontece aqui dentro dos municípios. Por mais que o ICMS seja de competência do Estado, tem a ideia hoje do repasse, e o ISS, que era como o senhor citou, um tributo de competência puramente municipal, agora ele passa por essas alterações e a gente chega num cenário em que talvez até muitos especialistas dizem que alguns segmentos, como o de serviços, passaria por um aumento muito grande de tributação.
por um lado, talvez isso pudesse proporcionar esse aumento de arrecadação que a cidade precisa para atingir aqueles valores que o senhor citou. Por outro lado, a gente sabe que esse é um setor já sobrecarregado muitas vezes, né, que responde por uma grande parte da população e pode ser que a gente venha a ter um efeito reverso. Não me refiro nem a propriamente uma inadimplência, sonegação, mas sim uma quebradeira mesmo de pessoas que tem um efeito reverso na economia. Como que a Secretaria da Fazenda está vendo isso? Como que o próprio poder público tem visto esse risco, essa situação? Jefferson, inicialmente o município ele tem acompanhado muito de perto toda a questão da legislação e da regulamentação. E a partir da aprovação da PEC, nós precisamos atualizar nossa legislação. Então, todos os municípios brasileiros, a partir da regulamentação da PEC, da reforma tributária, de algum momento, ele vai precisar atualizar as suas legislações municipais, né? Então, a gente está em que fase que a gente está hoje em Ponta Grossa, né? A gente está na fase onde a gente ainda espera algumas regulamentações da reforma tributária, mas já estamos elaborando as regulamentações das nossas leis municipais, né? E é isso que você falou, né? ISS e ICMS, eles viram IBS, os outros impostos viram a CBS, então o município, entre aspas, né, se torna um único fiscalizador de dois da CBS e do IBS, que são de competências hoje o ICMS do Estado e o ISS hoje o município, né? Então, a grande mudança, né, que eu vejo, principalmente na questão de fiscalização, o fisco será mais colaborativo, né? Então, nós fiscalizaremos tanto para o governo federal como para o governo estadual, né? Então, será um fisco mais colaborativo. E a grande mudança da reforma tributária é que tudo vai acontecer onde realmente acontece o consumo, né? Então, acho que essa é a grande mudança que a gente vai ter. O senhor acredita que aumenta-se a arrecadação ou diminui com essa mudança da reforma tributária? Veja, Clarison, assim, nós fizemos estudos internos do município de Ponta Grossa, né? E vou citar para você o caso hoje do ICMS, que eu citava como a maior fonte de receita do município, né? Hoje o município de Ponta Grossa tem no ICMS a sua maior fonte de receita, porque o município hoje captou várias empresas de grande porte, como a gente falou no Parque Industrial, que geram o que a gente chama de valor adicionado, né? E a partir da reforma tributária, isso deixa de existir. Esse critério de valor adicionado, aquilo que é gerado no município, ele deixa de existir e pelo consumo, né? Então tudo isso é dividido pela população. Então essa é uma grande mudança. E a nossa preocupação era isso, né? Como que municípios produtores, e aí eu vou citar para você o caso de Ponta Grossa, e vou citar para você o caso de Telêmaco Borba, ou de Ortigueira, que recentemente não tão recente, mas teve o projeto Pulmo da Klabin, né? Como que esses municípios que são potenciais geradores da economia, eles sobreviverão numa reforma tributária e que isso deixe de existir, e será o consumo e a divisão pela população. No caso de Ponta Grossa, é claro que a reforma tributária traz, Jefferson, para esses municípios que percam uma compensação, né? Mas assim, cá entre nós, viver de compensação, acho que nenhum gestor público quer viver de compensação por 30 anos, que é o que está no texto da lei. Porém, como a gente fez, claro, isso, o dever de casa, de melhorar nossas receitas próprias, tanto o ISS como outras taxas, nós conseguimos equilibrar essa balança. Então, para Ponta Grossa, não existirá uma perca com a reforma tributária. Nossos números estão bem claros. É claro que tem municípios aí que tem que se preocupar, né? Porque se eles não mexeram, né? Não vamos incomodar os empresários do ramo de serviço na questão de fiscalização, na questão da busca daquilo que é de direito do município. Talvez esses terão prejuízo. Ponta Grossa, pelos cálculos que a gente tem, vai ter um equilíbrio nessa questão, né? Não dependendo dessa chamada compensação de perca de receita, né? Legal. E se você pudesse dar uma pincelada, secretário, você citou ali que já há necessidade dessa adequação, né, da regulamentação interna de como que as coisas vão funcionar, e se já é possível dar uma pincelada assim no que vai precisar mudar. Vou te citar um caso bem específico, é o caso do IPTU, né?
Então, quem está nos ouvindo e assistindo lembra muito bem que em 2021 a gente tentou melhorar o valor do IPTU na cidade de Ponta Grossa. Nós temos uma planta genérica de valor. E quando a gente fala de planta genérica de valor, nós estamos falando sobre o valor venal do terreno. Não estamos falando de edificação, somente o valor venal dos terrenos. Esse valor está muito desatualizado. Faz mais de 29 anos que o valor venal dos terrenos em Ponta Grossa não passa por uma atualização. Ele passa pela inflação anual, mas não numa atualização próximo ao mercado imobiliário, que nem deve ser próximo ao mercado imobiliário, mas que se aproxime um pouco da real, né? Então, isso com a reforma tributária é uma regulamentação que a gente necessita, isso poderá ser feito por decreto. Então, estará na caneta do prefeito ou da prefeita eleita dos municípios brasileiros o poder de fazer essa reavaliação da planta genérica de valor por decreto. Mas, para isso, nós precisamos se adequar à reforma tributária. Então, esse é um projeto que a gente deve encaminhar para a Câmara, dizendo para a Câmara, a gente quer se adequar ao texto da reforma tributária que permite ao gestor público, claro que não é uma permissão de uma caneta livre, vai ter que dizer quais são os critérios que o senhor vai utilizar, prefeito ou prefeita, para atualizar o valor venal dos imóveis, dos terrenos em Ponta Grossa e depois das retificações. Lá vai estar constando tudo isso, mas é uma autorização legislativa e uma alteração na nossa lei municipal que necessita para a gente se adequar ao texto da reforma tributária. Isso deve ser feito ainda esse ano, secretário? Esse ano, tem que ser feito esse ano. O que é o grande viés disso, claro? Nós estamos esperando as regulamentações finais do texto da reforma tributária para que no segundo semestre a gente possa começar a regulamentar a nossa lei. Outro exemplo que eu posso citar para vocês que a reforma tributária trouxe. Nós temos aquilo que a gente paga no nosso talão de luz, que a gente fala, nossa fatura de luz, que é a taxa de iluminação pública, né? Essa taxa de iluminação pública, antes da reforma tributária, os gestores podiam se utilizar somente na questão da iluminação pública e na questão de extensão de rede. Hoje a reforma tributária já deixa nós investirmos esse valor em tecnologias de, por exemplo, a muralha digital, por exemplo, semáforos inteligentes. Então a reforma tributária trouxe essa abertura para que esses recursos pudessem ser utilizados nessas novas tecnologias que utilizam hoje, principalmente na questão de segurança e na questão de mobilidade urbana. Legal. A gente citou ali um pouco antes a possibilidade da gente ter aquele efeito colateral de algumas empresas, mesmo querendo, não conseguindo talvez pagar, principalmente no ramo de serviços, talvez essa nova carga tributária. Hoje tem sido feita alguma interlocução, alguma conversa com entidades, alguma organização nesse sentido para prevenir a população ou então, de repente, também alguma forma de suavizar esse eventual aumento da carga tributária? Eu sei que a gente tem limites, né? Nós estamos vinculados à legislação, mas existe alguma coisa nesse sentido, pensando em prevenir que haja uma morte grande de empresários e empresas, o que não seria bom para a nossa economia, no radar do poder público municipal? Veja, Jefferson, até você falou algo que é bem o que está acontecendo, né? Em relação ao setor de serviços, quando você coloca que esse setor será um dos que será impactado pela reforma tributária, e a tua afirmação é perfeita. E o município tem uma preocupação com isso, né? Porque hoje nós temos um hall de empresas no ramo de serviço bem grande em nossa cidade. Nossa cidade, a olhos nus, né? Hoje ainda, na hora do almoço, eu voltando para a prefeitura, eu via a questão dos prédios, né, em Ponta Grossa. Tem uma cidade que está em pleno desenvolvimento, né? Hoje ela é uma cidade procurada para grandes investimentos, é uma cidade que está em franco crescimento. E quando a gente fala numa vinda de uma Nissin, numa vinda de uma XBRI, numa vinda de uma Invases, numa vinda de outros empreendimentos, ele traz consigo uma necessidade de serviços muito grande, né? E é bem esse setor que, pelo que o texto da reforma tributária traz, que será impactado, né? Então existe uma preocupação muito grande no município, e o município atua diretamente nos grupos de discussão da reforma tributária para entender até onde que essas empresas serão prejudicadas ou não, né? Certamente parte desse custo é repassado ao tomador do serviço, mas assim, se isso não for muito bem controlado, certamente essa afirmação que você faz na pergunta, algumas empresas terão grande dificuldade, né? É o que eu enxergo dentro aí
dessa questão da reforma tributária, né? E aí a competição fica um pouco mais desleal, às vezes, né, em todo esse contexto. Certamente. Essa até é uma das preocupações e uma das conscientizações que a gente busca trazer no Feirão do Imposto, que é justamente que nós, empresários, recolhemos os tributos aos cofres públicos, né? Mas lá no final das contas, quem paga essa conta de verdade é o consumidor. E existe essa chance de que haja uma mudança nos preços, porque de algum lugar vai ter que sair, né? E veja, Jefferson, mesmo nessa linha ainda dessa questão, né? Hoje a gente sabe que existem aquelas empresas chamadas do Simples Nacional, né? Que teoricamente foi criado para simplificar. E teoricamente a reforma tributária ela foi criada para simplificar o manicômio tributário que tem no Brasil, sim, mas no decorrer aí da tramitação dela, né, ela recebeu emendas, né, e sei lá, né, talvez lá no futuro a gente vai dizer se foi bom ou foi ruim, mas ela continua, ela não descomplicou, não simplificou tanto como a gente imaginava, né. De fato. Talvez o Simplifica Já seria algo melhor do que foi aprovado em nosso país, mas agora não adianta a gente querer voltar atrás, né? E voltando no caso de uma empresa do Simples Nacional, que teoricamente é uma contabilidade mais simples, às vezes assim é mais fácil de gerir o seu negócio numa empresa do Simples Nacional. Porém, a reforma tributária, ela traz o chamado crédito, né? E as empresas do Simples Nacional não geram crédito, né? Aí o que é a opção do contribuinte? Eu fico no Simples Nacional e não tenho o direito da geração do crédito na nova reforma tributária, ou eu migro para um outro sistema que eu vou ter que ter uma contabilidade mais apurada, que eu vou ter que ter uma organização, às vezes, um pouco maior, né? Então, veja toda a dificuldade que o empresário terá nessa decisão também, né? Então, tudo isso a gente tem acompanhado de perto, mas eu acho que essas parcerias que a gente tem que fazer a partir de agora, a CPG Jovem, CRC, todos esses órgãos serão muito importantes até para orientar o contribuinte aquilo que é o caminho melhor, né? Depois da pandemia nós tivemos aí um grande problema, né, em nosso país, na economia, né, principalmente alguns setores mais afetados, e tivemos, né, inclusive alguns programas, né, sendo desenvolvidos aí ao longo desse tempo para que as empresas não pudessem de fato quebrar. Existe essa possibilidade realmente com uma situação dessa, de um efeito colateral mais preciso em relação aqui em Ponta Grossa, principalmente a área de serviço, que se desenvolva um programa junto com essas entidades, secretário? Eu acredito que sim, claro. Eu acredito que a gente vai chegar um momento, e claro que tem toda essa fase da transição da reforma tributária, mas eu acredito que vai ter um momento onde todos esses órgãos da organização civil, que fazem parte que fazem todo esse ecossistema, eles vão ter que se reunir e talvez chamar esses empresários e mostrarem para eles qual que vai ser o caminho, né? Os contadores eu acho que vão ter um papel fundamental, né? E até os contadores estão mais preocupados ainda porque aquilo que eles imaginavam que seria mais simples vai ficar mais complexo, né? Mas eu acho que tem todos esses organismos, esses órgãos terão um papel fundamental de tentar auxiliar um pouco o contribuinte nessa questão. Não sei se o empresário em si, principalmente o empresário ou microempreendedor, ou Simples Nacional, uma empresa de pequeno porte, eles já têm a dimensão na cabeça do empresário em si. Eu sei que os contadores eles estão se aperfeiçoando nessa questão, os escritórios de advocacias tributárias, mas eu não sei se o empresário ainda entendeu que vai chegar uma hora que vai ter que tomar algumas decisões. Mas talvez aquilo que o Jefferson falou, né? No final das contas, quem vai pagar a conta realmente é o consumidor final. É verdade. E uma coisa que o senhor citou ali que eu achei muito interessante é essa postura do município de ter, talvez nesse primeiro momento, uma aproximação com o contribuinte, uma postura mais orientativa, uma postura mais de ajuda, porque afinal de contas, tanto vai ser um sistema novo para vocês, como vai ser um sistema novo para o próprio contribuinte. A gente sabe que o imposto de valor agregado ele existe em outros países, lá talvez não seja uma inovação, mas para nós aqui ainda tem essa inovação, porque por mais que a gente saiba na teoria como que as coisas funcionam, na prática a gente sabe que as coisas são diferentes, surgem muitas dificuldades. E o senhor acredita que a nível estadual e nacional também vai ter essa postura?
Jefferson, assim, desde quando iniciou o debate da reforma tributária, e é claro que existem municípios e municípios, né? Então, a gente sabe que a estrutura do município de Ponta Grossa ainda não é ideal a nível de fiscalização, a nível de auditores fiscais, que o fisco municipal ele necessita ainda melhorar muito, mas a gente tem uma estrutura, né? E tem municípios que não têm a mínima estrutura, né? Tem municípios que o mesmo fiscal que vai fiscalizar a empresa do ISS é o cara que faz, às vezes, a nota fiscal do produtor, que faz, muitas vezes, o alistamento militar no município. Então, o Brasil é muito grande, né? O Paraná também é grande. Então, a gente tem essas diferenças entre os municípios. Mas nós, enquanto Ponta Grossa e enquanto representantes dos municípios da região, às vezes, né? Nós sempre trabalhamos muito próximo à Frente Nacional dos Prefeitos, onde a gente tem uma cadeira, que a prefeita tem uma cadeira enquanto prefeita, eu, enquanto secretário da Fazenda, tenho uma cadeira enquanto secretário da Fazenda de uma cidade de porte grande, né, do Paraná. Nós sempre trabalhamos nesses grupos de trabalho. E na Confederação Nacional dos Municípios, que agrega daí todos os municípios brasileiros e principalmente aqueles que a gente chama de pequenos, né, aqueles que dependem muitas vezes do fundo de participação dos municípios, a gente também participa dos grupos de trabalho da reforma tributária. Então foi essa preparação que o município de Ponta Grossa ela fez para estar um pouco, entre aspas, antenado a toda a mudança que está acontecendo. Mas como eu falei para você, não é todos os municípios que estão aí olhando com esse olhar de o que vai acontecer daqui para frente, né? Você falava em sistemas, né? Nós teremos que rever todos os sistemas nossos, né? Nós temos um sistema de gestão contábil, financeiro, orçamentário, compras, que é de uma empresa de Maringá, a Elotec. Nós já abrimos demanda para eles lá, vamos se preparar aí, porque a reforma tributária vai chegar. Ah, mas vai demorar ainda um tempo. Não vai demorar tanto, né? Às vezes... Passa rápido. Os dias estão passando, nós já no primeiro quadrimestre já foi, né? Então... E secretário, tem até uma dúvida, né, em relação a gente tá falando que foram muitas sugestões, até mesmo das associações comerciais do Brasil, das prefeituras, governo do estado, né, de todos os governos. Foi uma discussão ampla em todo o nosso país pedindo uma reforma tributária. E aí foi debatido isso com essa frente de prefeitos? Por que não se colocou, né, uma simplificação? Tem alguma explicação para isso? Para quem certamente está acompanhando agora, pensa assim, pô, mas agora que a gente está falando que alguma coisa deu errado, por quê? Veja, claro, isso foi, mas assim, né, é claro que cada grupo de deputados ou senadores muitas vezes puxam para a sua região, né? Cito aqui para você o caso do ISS, vamos dizer que vai virar o IBS, né? Hoje, toda a operação que acontece no cartão de débito, crédito e leasing, né, esse ISS fica para os municípios onde é a sede da empresa, né? Isso vai mudar, né? Então, você acredita que esses municípios, com seus deputados, o Estado que está esse município, não tentou, de alguma maneira, fazer alguma emenda para permanecer? Para permanecer, Barueri, lá onde tem a sede das grandes operadoras, né? Então, hoje, se você faz um pagamento no cartão de débito ou crédito, ou se faz um leasing em Ponta Grossa, e esse ISS não fica em Ponta Grossa, vai ficar lá em Barueri, onde é a sede da empresa. Então, certamente, houve muita pressão em cima do governo federal, dos deputados, para que as emendas acontecessem, né? Então, eu acho que esse debate ele foi amplo, né? Mas é claro que na política as coisas acontecem do dia para a noite, né? Então existem alguns textos que a gente discutia tanto com a Frente Nacional como com a Confederação Nacional que no outro dia já tinha sido modificado, né? Então tudo isso impacta e impacta também nessa questão de cada deputado ou senador querendo agradar ali o seu, como é que fala, a sua base política, né? Para você um caso de como que vai funcionar, porque um dos viés da reforma tributária é acabar com a guerra fiscal. Perfeito, né? Sim. Então isso que a gente faz às vezes, vou oferecer um terreno, o município já não oferece mais terreno porque não existe terreno no sítio industrial, né? Mas o município ele tem autonomia de oferecer talvez alguns anos de IPTU para uma empresa viesse instalar em Ponta Grossa, isenção do ISS da obra. Então o município ainda, até a reforma tributária, tem essa possibilidade. A partir da reforma tributária, não. Veja que, entre aspas, que louco que vai ser isso, né? Do IBS, do CBS, vai ser separado um valor mensal que vai compor um fundo nacional,
né? E a hora que uma XBRI quer se instalar em Ponta Grossa, ela não vai vir falar com a prefeita Elizabeth, nem com o secretário Cláudio, nem com o secretário Fainaro. Ela tem que ir até esse fundo nacional e falar assim, ó, eu tenho esse projeto aqui para o Brasil, eu quero se instalar no Brasil. Esse fundo que vai dar o benefício para a XBRI e ele que vai dizer, você vai se instalar em Pernambuco, ou no Paraná, então, isso é legal? Talvez é legal, mas assim, toda essa competição que a gente tem hoje de querer que se instale em Ponta Grossa, porque Ponta Grossa oferece proximidade ao porto, a rodovia está do ladinho, né? Então ela tem uma logística. De serviço, né, também, né? Mão de obra. Mão de obra, né, qualificada, né, que a gente encontra aqui. Não vamos muito longe, né? Claro que é um debate que eu acho que nem deveria voltar, mas vamos colocar aqui. Por que a ESA não veio para Ponta Grossa e não veio lá para Santa Maria? Isso, né? Foi Pernambuco. Pernambuco. Foi uma decisão política, né? Sim. E o que garante para nós hoje aqui que esse... Não aconteça a mesma coisa. Não aconteça a mesma coisa. Isso é uma preocupação bastante grande, inclusive na parte que fala de cashback dentro da reforma. Da reforma, que é a devolução, né? Hoje a gente já tem, eu não vou citar aqui a nossa cidade, mas a gente vê que a nível nacional, quantos problemas a gente já teve, de repente por decisões tomadas não sob uma ótica técnica, mas decisões complicadas, e hoje a gente vai ter que, teoricamente, lidar com essa nova situação em que a gente não sabe, literalmente não tem ideia de como que isso vai funcionar. Não tem. O prefeito se reuniu semana passada, que não me lembro se foi na quinta ou na sexta, com o governador, junto com a DAF, para ampliação da DAF, né? E o governador falou, prefeita, não aguenta, assim, na fala dele, não aguento mais, o pessoal quer ir para Ponta Grossa, né? Talvez por causa disso que o Clarice falou, tem toda uma estrutura, tem serviços, tal, né? Com a reforma tributária, eles poderão até escolher Ponta Grossa, mas eles não poderão ter benefícios, né? Se eles quiserem ter algum benefício para se instalar em algum município brasileiro, eles vão ter que ir até o fundo, que serão conduzidas por pessoas que serão indicadas por vários organismos, mas que talvez a política possa dizer, não é Ponta Grossa, é outro município, não é Paraná, é outro estado, é São Paulo, né? Então Podemos ter uma interferência política, mas e também, né? O senhor acredita que essa reforma tributária ela passará por reformulações aí a partir de agora, porque é um início, né? Agora se aquece as discussões, né? Como de fato isso vai funcionar na prática. O senhor acredita que antes mesmo de começar a funcionar em 2026, nós poderemos aí ter várias mudanças e isso pode acontecer aí com o passar desses dias agora? Eu acredito que ele vai passar por esse período de implantação, né, que é esse período de transição que a gente chama. O governo vai começar a fazer testes, vai selecionar algumas empresas para fazer os testes, né, tanto na questão de contabilidade como na questão do novo imposto. Mas acredito que para frente, não tenho dúvida, claro, isso que vão ter alterações, né, não é um texto escrito na pedra, né, ele vai ter algumas alterações certamente. A gente estava comentando ali sobre a guerra fiscal. Na visão do senhor, acha que tem potencial para realmente resolver, ou a situação que a gente tem hoje é como esse caso do fundo para incentivo? É uma coisa que talvez tenha muita boa vontade, mas que vai ser difícil de implementar. Eu quero acreditar, enquanto brasileiro, enquanto eleitor, que seria para resolver realmente a guerra fiscal, né? Para enxergar o Brasil como um todo e falar, não, Paraná já tem muito, São Paulo já tem muito, preciso instalar uma grande empresa aqui, vamos incentivar a Nissin a se instalar em outro estado. Vamos dizer, se tiver uma nova indústria Nissin, então escolha outro estado agora, que no Paraná já tem. Eu entendo que, e por ser centralizada essa arrecadação federal, estadual, eu entendo que seria bom, desde que for utilizado com bons argumentos e com boas escolhas, né? Certamente, porque a decisão de instalar uma empresa em um determinado lugar, ela não é uma decisão
do empresário não é uma decisão política, né? Tem toda uma conveniência, tem toda uma estrutura que precisa existir ali que determina a escolha ser em um determinado lugar, né? Não é somente pelo benefício fiscal. É logística, é mão de obra, é uma rede hoteleira, é uma rede de restaurantes, é município que tem escolas boas, né? A gente falava semana atrasada que a gente divulgou com a prefeita que a gente pelo 5º ano é Capag-A, né? Tem empresas que olham isso dos municípios. Eu quero ir no município organizado, não quero ir no município que eu chego no município e meu alvará vai demorar 2 meses para sair, né? Então tudo isso é levado em consideração. Eu só digo que a reforma tributária nessa questão da guerra fiscal é que nós não poderemos dar benefícios, né? O único que pode dar benefício é o fundo. E o fundo é nacional e é gerido pelas pessoas indicadas, né? Entendo. A nova lógica da tributação também sobre o consumo pode tornar ainda mais sensível, né, esse preço aí final dos produtos e serviços básicos, secretário. Como o município enxerga isso, né, com a população com uma renda um pouquinho mais apertada, um problema aí também nos bairros. A gente vê que a descentralização, por exemplo, do comércio tem acontecido em Ponta Grossa, né, isso mostra aí um grande cenário de cidade em desenvolvimento, né, não concentrando mais tanto no centro, mas desafogando o centro, indo para os bairros. Como o senhor avalia toda essa questão, né, principalmente desses produtos básicos, até mesmo da alimentação em geral da população? Então, assim, nós entendemos, claro, pelo estudo que a gente faz, né, claro que a cesta básica vai ser tratada de uma forma apartada, né, mas nós entendemos que da forma que vai ser tratada, até porque é o Senado que vai definir as alíquotas referenciais, mas nós entendemos que haverá uma majoração. Não entendemos diferente, né, com exclusão de alguns itens, principalmente esses que eu citei da cesta básica, os demais itens na nossa cabeça vai ter uma majoração, né? Até se falou muito do imposto sobre o pecado, né? Que o imposto maior sobre as bebidas, sobre o cigarro, né? Então nós entendemos que alguns itens não da cesta básica terão realmente majoração, né? E voltamos ao que a gente conversou, né? Certamente vai ser repassado ao consumidor final, que é o que a gente repetiu já, né? Que é o que vai pagar essa conta final. O município também sofre com isso? O senhor avalia que o município também tem escolas, tem pagamento de professores, tem todo um ciclo, né? Hoje, mais de 50% aí da arrecadação do município é para folha de pagamento, né? Como que o senhor avalia isso realmente, que pode engessar e ter um problema muito sério aí em relação... E hoje é uma das maiores, né, empresas, né, se dizendo de empregadora de Ponta Grossa. Então, quando a gente fala em relação à folha de pagamento, e nós já teremos o ano que vem, não por força da reforma tributária, mas por força de leis mesmo, né? Quando a gente fala que será mexida na tabela do imposto de renda, é legal. Eu acho que realmente está na hora de mexer e tem que mexer, né? Mas hoje todo imposto de renda que o município desconta do servidor público, por exemplo, ou das empresas, ele retorna para o município. É uma receita do município, né? A partir do momento que aquele servidor que eu estava retendo dele, ele já estiver na faixa maior, que acho que acima de 5 mil que está a proposta, o município já deixa de ter uma receita. Então, vejam que são ações que são tomadas que às vezes são boas de um lado, mas quando a gente está do lado de cada balcão, como eu sempre falo, às vezes a gente vai precisar recuperar, né? Outra questão, né? E essa é uma questão que a reforma tributária traz, a gente está esperando a regulamentação dela. O que o município comprar de fornecedores, existe a possibilidade do município comprar por um valor menor. Então, existem questões da reforma tributária que o poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, são boas, onde aquele fornecedor que fornece ao município, ele vai poder fazer um preço melhor do que aquilo que ele faz, por exemplo, no mercado, no consumidor final. Então, assim, o que a gente sempre fala internamente, né? Nós temos que esperar isso. Sentir na prática para ver. Na prática, né? Talvez a prática que vai dizer para nós, né? E quando a gente compara o IVA de alguns países que já tem com o Brasil, é difícil de nós hoje dizermos, não, vai ser igual lá nos outros países que há tempo já fazem, né? É uma experiência que ainda a gente não viveu. Pagar no consumo legal, mas como que isso vai funcionar na prática, né?
será que os municípios, o que os municípios perderão com isso, né? Nós, no nosso cálculo, como eu falei para vocês anteriormente, a gente entende que vai ficar empatado Ponta Grossa na receita que tem hoje, né? Mas os municípios aí que talvez não se prepararam tanto, ou talvez não tenham uma grande indústria, ou talvez o seu ISS não seja tão bom, ou talvez o seu ICMS não seja tão forte. Como que ele vai fazer isso, né? Vai viver da recomposição da receita. Pensando aqui agora, enquanto o senhor falava, talvez não seria o caso, então, de uma reforma tributária mudar o foco para a gente fazer tributação na renda e desonerar de uma vez o consumo, porque afinal de contas aí você teria uma situação até mais justa, né? Porque quem recebe pouco já não paga o imposto de renda, mas ele paga mais barato na hora de consumir. E quem tem uma renda maior, tem mais condições, talvez pagaria uma tributação, mas ele também pagaria o mesmo preço na hora de consumir e acabaria até incentivando a economia, porque você teria mais dinheiro circulando, um preço mais compatível. Eu acho que essa regra, Jefferson, a gente enxerga no imposto de renda hoje, né? A tabela final é 27,5, né? Então, é o máximo, né? Então, a pessoa que passou do valor, por mais que ela ganhe mais do que o teto dela, vai continuar pagando 27,5. Talvez aí que já começa um olhar, né? Então, quem ganha mais tem que pagar mais, né? Quem ganha menos não paga nada. Mas na hora que ele vai no mercado ou ele vai comprar, o preço é... Sim, itens básicos, né? Entendo. E acredita que parcerias entre o setor público e o setor privado, como a própria SPG aqui, né, Conselhos Jovens, Sebrae, sindicatos e outras entidades, elas têm uma capacidade de ajudar a atenuar esses efeitos nesse momento de transição? Não tenho a mínima dúvida que sim. Eu acredito que quanto mais nós tivermos parcerias do setor público com o setor privado, isso só vem a ser proveitoso tanto para o município como uma iniciativa privada, né? Então, eu acho que cada vez mais que a gente consiga que o poder público converse dessa forma aberta, e isso a prefeita, ela sempre deixa nós muito à vontade para nós estarmos falando direto com as organizações sociais e com as entidades, isso para nós é muito produtivo. Acho que é o caminho, né? Nós, 2 anos atrás, nós construímos um master plan junto com várias entidades, né? E quando a gente construiu o master plan que projeta a cidade para o futuro, até existia uma proposta minha e da prefeita, não, o município vai bancar, entre aspas, a aquisição do master plan, e as entidades disseram que não. Não é do município, é da cidade. Né? Então já começou aí, eu acho que um olhar diferente, né? A prefeitura tem que fazer de tudo, né? Vamos deixar tudo a prefeitura que resolva, tudo a prefeitura que faça, né? Eu acho que essa do Master Plan já foi o início aí de um entendimento diferente, né? Não, nós fazemos parte, né? Quando o município tem um Conselho de Desenvolvimento e parte desse Conselho de Desenvolvimento é de entidades de vários setores da economia, quando o município participa de discussões em vários conselhos, aonde a sociedade civil tem cadeira no conselho, eu acho que isso já mostra que o município está... ele quer participar junto, ele quer escutar também o que os outros órgãos... O município tem a função dele, né? Quando o vereador vai na minha sala, eu sempre falo para eles assim, vamos lembrar que da teoria dos poderes, né? A teoria dos poderes fala que cada poder tem sua capacidade, né? Mas eles têm que se conversar, né? Tem que se convergir. E acho que a iniciativa privada e com a organização civil também é da mesma coisa, da mesma forma. Legal, o Master Plan é realmente um momento, assim, acho que marcante aqui na história da nossa cidade, acredito que a gente vai ver isso no futuro, e hoje dentro do Conselho de Desenvolvimento Econômico aqui de Ponta Grossa, né, eu participo lá, representando aqui a SPG e também a SPG Jovem, o secretário também participa lá. Você acredita que dentro da atuação do CDE e a ideia do Master Plan, a reforma tributária, tem algum efeito que vai precisar já revisar esse plano ou aquilo permanece? Eu acredito que o plano em si, ele dá uma diretriz bem boa assim para o gestor, né? E aí vou
trazer um particular meu enquanto secretário, né? Hoje eu estou como secretário, mas eu sou assessor de carreira do município, né? Esse ano, em janeiro, eu fiz 30 anos de concurso público e 9 anos agora eu faço à frente da Secretaria da Fazenda. E falo que estou porque é um cargo que, mais cedo ou mais tarde, eu volto para o meu lugar de origem no município e continuo com a minha carreira no quadro de servidores, né? E o que a gente via sempre, e quem nos acompanha, né, o dia a dia no município, trocava uma gestão, parece que tudo aquilo que a gestão anterior fez ou que ela começou não vale nada, né? Vamos deixar tudo parado. Eu acho que esses instrumentos que foram criados, tanto o Master Plan e como os próprios instrumentos de planejamento que nós temos, né? Nós estamos agora confeccionando o PPA, que é o Plano Plurianual, que ele vale para o primeiro ano de governo, vai valer para 2026 até 2029, que pega o primeiro ano de uma gestão, né? Eu acho que todos esses instrumentos eles vêm para dizer assim, ó, aquilo que eu aprendi lá na minha contabilidade pública ou na minha administração pública, a prefeitura e município é o princípio da continuidade, ele não para. Né? A mesma demanda que o prefeito em dezembro teve é a mesma demanda que o prefeito em janeiro que assumiu terá, né? Então, e eu acho que o Master Plan vem para isso, para dizer para o gestor, olha, o caminho já está aqui, né? Se você seguir o que foi estudado, nós teremos uma Ponta Grossa melhor para todo mundo, né? Nós temos uma Ponta Grossa que vai abrigar todas as necessidades, né? É claro que Ponta Grossa, na minha opinião, o crescimento que ela teve nos últimos 10 anos, ela foi muito grande, né? Tanto que a gente tem algumas dificuldades e que a gente vê no dia a dia, na mobilidade, tivemos uma dificuldade com a questão da água, alguns dias bem próximo aqui, né? Se não tiver maior investimento da Copel no parque industrial, não vai ter energia para o parque, né? Então, existe ainda a rede de gás, né? Então, existe ainda bastante questões que têm que ser resolvidas para que a gente possa atingir esse objetivo. Distrito industrial, não existia pavimentação no distrito, né? A prefeita, nos 4 anos dessa primeira gestão, fez uma grande pavimentação do distrito, né? O PIB está lá. O PIB está num lugar onde não tem asfalto, né? Não dá para Nunca foi olhado, né? Claro que o plano de pavimentação, ele engloba bem mais além do que o distrito, né? Existem bairros na cidade de 100 anos que a pavimentação não chegou ainda, né? E a tendência é que chegue. Mas são desafios de uma cidade que talvez ela não era tão grande que hoje é uma cidade grande, né? Com certeza. Os desafios que a gente tem hoje, né, para não citar um termo mais, vamos dizer assim, negativo, decorrem das soluções que a gente deu ontem ou da falta de planejamento de ontem, né? Hoje a gente entende que o gestor público hoje está resolvendo problemas de um planejamento equivocado ou talvez da ausência desse planejamento no passado. E é bacana a gente ver que hoje se tem essa consciência de planejamento, porque a gente espera que amanhã o gestor de amanhã tenha menos problemas, né? E quando um tem menos problemas, todo mundo tem menos problemas. Quando a gente discute o Master Plan, quando a gente discute um plano diretor, quando a gente discute uma lei orçamentária, nós estamos pensando na cidade que queremos, né? Quando a gente faz consulta pública e pergunta para a população, para a confecção da nossa lei de diretrizes orçamentárias ou do PPA, o que a população quer, né? Aonde que a população quer que eu invista o recurso do IPTU, do ISS ou do ICMS que ela traz, né? Eu acho que a gente está pensando na cidade a longo prazo, né? E aí, nessa linha que você estava falando, né? Ela não foi planejada, né? Ela foi esticada, né? Nós temos bairros e vilas aí muito longe do marco zero da cidade, que é a catedral, né? E quando você faz isso, você tem que levar lá uma estrutura de saúde, você tem que levar uma estrutura de ensino, você tem que levar pavimentação, você tem que levar iluminação pública, você tem que levar a coleta de lixo, você tem que levar o transporte coletivo urbano. E combinar ainda com desvio de tratores, vacas, bois, cavalos que tem a cidade, né? Então é uma situação bem difícil, né? De se controlar, né? Principalmente depois que ela expandiu, né? Que agora, depois que ela expandiu, não tem mais o que fazer, não tem como trazer o pessoal lá, por exemplo, do Costa Rica e de outras regiões para perto do centro, né? Então tem que encontrar espaços, encontrar modelos para
tornar viabilidade, né, para essas pessoas terem uma vida saudável. Veja, claro, isso é uma cidade de 200 anos, 202 anos agora, né? Agora que está sendo definido e deixando muito claro os zoneamentos, né? Eu posso ter o que eu posso, que tipo de comércio que eu posso ter na Z1, Z2, Z3, né? É uma cidade que você abria um comércio onde você queria, você abria uma indústria talvez em lugares que não poderia, você abria casa de show do lado de lugares que não podia. Agora é o regramento, né? É claro que esse regramento, às vezes, pro gestor que está no poder, ele custa caro, né? Porque as cobranças vêm, né? Mas eu sempre pude fazer isso no meu bairro, eu sempre pude ter meu comércio aqui, agora não posso mais ampliar. Não pode porque agora a cidade tem uma regra, né? Não é difícil de entender, é difícil às vezes de aceitar. Legal. E, secretário, como que você como gestor público, mas também a tua opinião, né? Como que um conselho como a ASPG Jovem, na verdade, qual que é a visão que você tem que a ASPG Jovem, com os conselhos empresariais, eles podem ter nesse momento de transição fiscal? O que a gente pode fazer para auxiliar a nossa economia local, né? Porque a gente tem todos esses, temos o setor público, temos o setor privado, temos o terceiro setor, mas a gente tem uma economia local e é esse negócio, esse ambiente de negócios local é o que a gente está todos trabalhando para ter um lugar melhor. Jefferson, na minha opinião, é importantíssimo, né? A integração entre o poder público e o Estado Civil é um dos alicerces de uma cidade que está em progresso, uma cidade economicamente desenvolvida, né? E Ponta Grossa é isso, né? É uma cidade que está plenamente em desenvolvimento, né? E eu acho assim que os conselhos e a sociedade civil, ela traz às vezes para nós umas demandas no sentido de contribuir para a gestão pública, né? Então, quanto mais demandas eles trouxerem para o poder público, claro que a prefeita é a prefeita Elizabeth, que foi eleita pelas urnas, foi eleita pela população. Mas eu acho que a contribuição que conselhos e a sociedade civil traz para o município, às vezes é por fortalecer uma melhor gestão até nossa, enquanto gestores e até da prefeita, né? Então, por isso que, na minha opinião, quando a gente pergunta para a população aonde que deve investir o investimento, aonde que é para a gente investir o recurso que a população traz para nós. Quando a gente traz para o Conselho de Desenvolvimento um tema, como a gente teve na última reunião, o tema do aeroporto, o tema da Sanepar, alguns temas, a gente está dividindo com os conselhos e com a sociedade civil essa parcela de uma questão que talvez o município, se não tivesse toda essa integração, ele resolveria dentro de um gabinete. Mas talvez a resolução não seria aquilo que a população quer que a gente que seria a solução ou que é aquilo que era um anseio da população. Por isso que essa integração, a CPG Jovem, a CPG, conselhos, a sociedade civil, para nós é muito importante. Maravilha. Vamos caminhando para o nosso final. Clarison, você quer fazer um convite aos nossos ouvintes, para quem está acompanhando, sobre as nossas ações do feirão para esse ano? Exatamente. Queremos convidar todos que estão acompanhando aí as ações do Feirão do Imposto. Acontece, né, todos os anos, como a gente mencionou no início aí do nosso programa, sempre no mês de maio, de 1º a 31 de maio. Então, se você não tiver a oportunidade de participar em 2025, tente participar em 2026 e que leve essa informação para o maior número de pessoas possíveis. Nós teremos várias ações agora neste mês de maio, ações aí com a Prefeitura de Ponta Grossa, através da Secretaria da Fazenda, no Parque de Vila Velha também, ingresso vendido aí sem imposto, também a ação em um posto de gasolina aqui em Ponta Grossa, no posto Mali, que fica na Avenida Monteiro Lobato 44, todas as pessoas podem participar, é claro que vai ser limitado aí em torno de 300 abastecimentos a 10 litros sem imposto. Importante salientar, Jefferson, que os empresários que topam essa ideia junto com a CPG Jovem, eles não sonegam imposto, né? Não tem a sonegação fiscal. Eles acabam pagando imposto, mas é um benefício fiscal, digamos assim, entre aspas, né? Que os empresários dão ao contribuinte e ao consumidor final. A gente tanto falou, né, que quem paga a conta é o consumidor final e dessa vez o consumidor final não pagará essa conta tão grande, tão alta. Então esse é o nosso intuito aqui da CPG Jovem, e que esta ação chegue ao maior número de pessoas. Colégios, universidades, todos os entes aqui de Ponta Grossa estão participando
dessas ações, e nós queremos só agradecer a todas as pessoas que participaram e pelo menos pararam 30 segundos ou 1 minuto com os nossos conselheiros para ouvir sobre a carga tributária em nosso país, principalmente intitulado sobre a reforma tributária, que vai mexer muito no bolso do consumidor final, e isso pode afetar muitas empresas, inclusive em nosso país. Então o nosso pedido é para que vocês debatam esse assunto, né? Que os empresários também procurem seus contadores, procurem os advogados tributaristas e se interem do assunto, para que não comece janeiro de 2026, fevereiro, março, e você acabe tendo um prejuízo financeiro muito grande. Nós queremos aqui o desenvolvimento, tanto de Ponta Grossa, né, como dos empresários, da cidade, da prefeitura, mas que isso seja uma força única, né, e que seja no mesmo sentido, e não que um queira o prejuízo do outro aqui na nossa federação. Muito bom, Clarison. E nós temos muitos apoiadores, nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores, né, empresas que nos ajudaram não apenas, às vezes, aportando, trazendo produtos para vender, se inteirando aqui dentro das nossas ações, participando com seus empregados, com seus funcionários e com seus sócios, mas nós também temos empresas que trouxeram aqui para nós patrocínios propriamente dito, Clarison, e eu acho que vale a pena nós trazermos um agradecimento aqui para esses nossos patrocinadores. Exatamente, queremos agradecer Amparo Pet, também queremos agradecer Animal, Atlas, o VM, Seu Negócio, Nossa Estratégia, JB Serviços, Fonte Sul, a Aracê Turismo, Viajaí, Sanzete, Ressignificar, Por um Sorriso, Matheus Clemente, Mastercard, também a iPrint e também a WAA. Queremos agradecer esses patrocinadores, além de Lojas MM, Posto Mali, também nosso parceiro, né, iPrint, que eu já mencionei, DNA Contabilidade, DBL Turismo, Optiluz, BDB Digital School, Rede Massa SBT, Sicredi, PEV, Escritório de Criatividade e ESBIS. Legal, muito bom. Secretário, eu queria, né, lhe parabenizar por todo esse tempo de casa, e também o senhor, e em nome do senhor, todo o poder público municipal, pela abertura de estar aqui debatendo com a sociedade civil organizada, uma abertura que a gente sempre encontrou lá contigo e com a Secretaria da Fazenda, coisa que a gente sabe que não é fácil e que não existe em todos os entes aí da federação. E queria abrir para suas considerações finais. A gente agradece o espaço, Jefferson, Clarison, né? Nós estaremos novamente esse ano, a convite do Clarison, fazendo a ação novamente no terminal, na última semana de maio, em relação ao IPTU, em relação à isenção, né? Acredito que são temas muito importantes e sempre que a gente consegue números expressivos e que a Secretaria da Fazenda tem uma participação direta, eu sempre digo que não é só o secretário, né? Tem todo um time aí de mais de 140 servidores que hoje tem na Secretaria da Fazenda, juntamente sob o comando da nossa prefeita, que faz com que a gente consiga resultados, né? E os resultados que a gente consegue positivos, eles vêm dizer que a gente está no caminho certo, né? E uma coisa que eu sempre digo, né? Quando uma gestão pública está fazendo bem para a cidade, ela tem que ser parabenizada mesmo, né? Tem que ser reconhecida. Porque no final da conta, quando uma gestão pública não é boa, quem paga a conta é a população. É a população que não tem o atendimento necessário, né? Sabemos que temos muito ainda a fazer, né? Nesses 4 anos aí, nesses 44 meses que nos restam, mas a gente está tentando a cada dia atender mais aquilo que a população nos pede diariamente e que é a demanda que é elencada sempre que a gente faz as consultas públicas. Então agradeço a participação e sempre a gente está à disposição lá na Secretaria da Fazenda. Maravilha, vamos sempre contar e ano após ano estaremos aí com o Feirão do Imposto. Uma grande ação que a gente conseguiu de aprovar uma legislação municipal para trazer essa conscientização. Ano passado tivemos a integração com a primeira ação no terminal. A gente vê aí essa ação voltando com força, ingressando
no escopo do próprio poder público municipal, e isso é a prova de como que os conselhos podem, e jovens empresários, né, podem influenciar no dia a dia a vida e a economia local. Então, aí fica também o convite para todos os nossos empresários que tiverem interesse em serem também protagonistas na sua história, protagonistas aqui na nossa região, que venham participar com o nosso Conselho Jovem aqui na Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa, que se associem aqui conosco, sigam os procedimentos, ingressem no nosso conselho e venham também fazer parte disso. Nós vamos ficando por aqui, o podcast Movimente, né, com o tema do Feirão do Imposto 2025. Participe das ações, siga as nossas redes sociais, lá você vai receber todas as informações das ações, dos parceiros, onde que está acontecendo a comercialização de produtos sem imposto, em que nós vamos estar trazendo essa experiência ao consumidor de como seria se os impostos não existissem, para chamar atenção, né, para as pessoas terem a preocupação e mais consciência sobre os impostos. Ficamos por aqui, até mais.